Boa noite, meus irmãos. É com prazer que voltamos a falar sobre a luz do Evangelho, para que possamos refletir na nossa vida diária e buscar a transformação tão esperada. Hoje, a lição é o egoísmo, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que traz como temática amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos analisar os itens 11 e 12. Eu deixo uma perguntinha para que durante toda a nossa reflexão, cada um de nós possa pensar: será que eu sou egoísta? Será que eu já tenho consciência das minhas ações? Será que eu já consegui evoluir um pouquinho mais e entender que só a partir do momento que eu começar a eliminar o egoísmo da minha vida, eu vou ter possibilidade de amar mais, de conseguir evoluir mais? Então, para que a gente possa entender melhor, vamos buscar no dicionário online qual o significado da palavra egoísmo. Um dos significados do dicionário online, nós podemos pegar egoísmo como amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros, ou exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo, o orgulho, a presunção, ou seja, eu como centro, né, como foco, como o mais importante. Já para Emmanuel, nessa edição do Evangelho que nós temos para a noite de hoje, ele traz o egoísmo como a chaga da humanidade. Então, eu posso entender como a maior doença, a lepra da humanidade que destrói a possibilidade de evoluir. É o obstáculo ao progresso moral. Então, é o maior obstáculo que nós temos para o nosso progresso moral, para voltarmos para as virtudes, para que a gente possa realmente melhorar a cada vinda à Terra, né, ou cada vinda a outros planetas que a gente possa melhorar. Então, isso se torna um grande desafio, que é a maior dificuldade que nós temos para transpor, que é o egoísmo. E que deve ser estipado através da caridade. Então, Emmanuel nos dá aqui uma grande dica. Se a gente quer realmente extirpá-lo, tirar toda essa chaga da humanidade, só existe um caminho: a caridade. Porque a caridade é o amor sublime, o amor maior, é o amor que pode se estender e realmente extirpar esse mal que é a chaga, o egoísmo, combatendo em si mesmo. Então ele ainda traz esse alerta: a chaga da humanidade, ela começa em mim. A minha transformação, a minha consciência em relação a esse obstáculo, a essa chaga, a essa doença que atrapalha essa evolução. Então eu não tenho que me preocupar com a humanidade, eu tenho que me preocupar comigo, porque se eu começar a extirpar do meu ser, do meu íntimo, modificando, transformando, com certeza a humanidade também será transformada. Pois o egoísmo, ela é filho do orgulho e fonte de todas as misérias. Então, todos os outros empecilhos, as imperfeições, o orgulho, a vaidade, a impaciência, a intolerância, tudo. Se a gente for observar, o orgulho, né, o egoísmo, ele está na raiz. Então, eu tenho que cortar o mal pela raiz. Então, se eu quero destruir todos os outros vícios, todas as nossas imperfeições, eu tenho que começar pelo egoísmo. Aqui cabe também a gente fazer uma análise no nosso dia a dia, porque só tem fundamento, só tem realmente importância quando nós analisamos
o Evangelho, as suas lições, as suas orientações, mas nós analisamos também as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, pensando na perguntinha inicial, será que eu sou egoísta? Então, vamos ver algumas situações que talvez nos ajude a pensar. Negligenciar necessidades alheias, né? Quando a gente ignora, auxiliar, ajudar aqueles irmãos, aqueles companheiros, muitas das vezes nossos irmãos mesmos de sangue que necessitam e a gente não ajuda, porque a gente está preocupado com o nosso, né? Às vezes eu tenho uma oportunidade de fazer a caridade, ajudar aquele que precisa, mas eu prefiro continuar alimentando o meu ego, fazendo aquilo que é bom para mim e esquecendo ou fingindo não ver aqueles que precisam. Um bom exemplo é se eu tenho um dinheiro, por exemplo, para comprar uma roupa nova ou um sapato. E às vezes o meu irmão me diz que não tem o leite para as crianças em casa. Eu não tenho coragem, às vezes, de pegar aquele dinheiro, ao invés de comprar aquele sapato, aquela roupa, e de dar para aquele irmão que precisava daquele leite ou daquele arroz. Às vezes eu não sou capaz ainda de fazer isso. Então eu estou negligenciando as necessidades dos nossos irmãos. Interromper conversa, falar sobre si mesmo, né? Sobre seus próprios problemas, sem demonstrar interesse na vida do outro. Muitas das vezes um colega de trabalho, ou às vezes um vizinho, um amigo, às vezes chegou, como você está? E aí você começa a falar dos seus problemas, das suas dificuldades. Às vezes o que ele queria era só desabafar, falar dos problemas, das dificuldades, né, que ele está passando. Mas aí você é tão egoísta que não consegue ouvir. Você fala o tempo todo, sem querer se preocupar, sem querer saber o que está acontecendo com seu irmão. E aí você acha que você deve falar dos seus problemas, né? Deve falar sobre si mesmo e sem ter interesse e vontade de ouvir o outro. Apropriar-se de recursos, servir-se da comida sem se preocupar, se sobrar para os outros. Aqui eu coloquei assim, irmãos bife, porque eu me lembrei. Quando eu era criança, eu sou de uma família de muitos irmãos, né? Nós somos 8 irmãos. E eu me lembro que quando era criança, a minha mãe tinha muito essa preocupação da gente dividir as coisas. Então, por exemplo, na hora do almoço, devido às dificuldades, né, que nós encontrávamos, então a minha mãe dizia, olha, um bife para cada um, né, um mini bife para cada um. E às vezes estava tão gostoso, tão saboroso que a gente queria pegar o do outro, né? E aí minha mãe sempre ela alertava, se você pegar 2, alguém vai ficar sem. Você não pensa no seu irmão, não? Se fosse você no lugar dele, você queria ficar sem o seu bife? Então, desde criança, a gente aprendia isso. Às vezes, na geladeira, tem lá um pedaço de pudim, mas eu já comi. Mas eu sei que alguém não comeu ainda, eu tenho essa consciência. Ou eu vou lá como tudo e quero nem saber se alguém vai ficar sem. Então, veja, nos mínimos detalhes, nas coisas mais simplórias da vida, o egoísmo ele está presente e muitas das vezes a gente não se dá conta disso. Falta de reconhecimento, tomar decisão coletiva sem consultar ninguém. Quer dizer, a sua opinião prevalece. Vamos imaginar que aqui no centro precisa ser estabelecido um horário para os encontros, para as reuniões, para poder decidir os problemas da casa. E aí alguém que está no comando, para ele fica melhor 8 horas. Então ele diz, gente, nós vamos começar a reunião 8 horas. Mas ele não perguntou aos irmãos se 8 horas seria um horário bom. Como é bom para ele, isso é o que importa. Quer dizer, ele toma uma decisão sem se preocupar se aquele horário, se daquela forma, seria conveniente para todos. Ele nem ouviu, né? Então, estou dando o exemplo da casa aqui, mas isso pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer outro lugar em que você deva observar se você está ouvindo a opinião dos outros ou só a sua opinião prevalece. Você tem que tomar uma decisão, só você
aquilo que é conveniente para você, aquilo que está bom para você, mesmo que não fique bom para os outros. É assim que você age? Dificuldade em compartilhar, relutância em dividir o tempo, a atenção, ou mesmo os recursos, e ciúme do tempo alheio. Aqui a gente tem um exemplo muito fácil de encontrar na nossa sociedade, que é a questão de quando um idoso, um pai, uma mãe, um tio, um avô, alguém muito querido da família, adoece, às vezes fica muito tempo no hospital, e às vezes tem ele 3, 4 irmãos. Aí sempre tem aquele que acha que os outros têm obrigação de cuidar. Ele não tem tempo porque ele trabalha, porque ele estuda, porque ele tem a família, ele não pode ficar com aquela pessoa ali no hospital. Mas os outros podem. Os outros também não trabalham, não estudam, não têm família. Então veja que o nosso tempo, né, as nossas obrigações, a nossa atenção, ou às vezes até mesmo, né? A pessoa está lá no hospital, precisa de fralda descartável, por exemplo. Aí aquele irmão acha, não, mas eu estou sem condições, eu não posso, mas os outros podem. Então veja, muitas das vezes nós somos egoístas. A gente acha que o irmão, né, pode ficar mais tempo no hospital, o irmão pode pagar os recursos necessários para aquela pessoa, mas a gente se esquece, se são 3 irmãos, 4 irmãos, deveria ser dividida essa responsabilidade. E a gente não tem que colocar nas costas do outro aquilo que é a nossa responsabilidade. Não seria melhor dividir o tempo? Cada um fica um pouco, cada um fica um dia, cada um ajuda da forma como pode? Então, muitas das vezes, são situações corriqueiras que nós temos na nossa sociedade, ou mesmo na nossa vida, passamos por ela, e muitas das vezes nos tornamos egoístas. A gente não pensa, não olha na situação do outro, a gente só quer olhar a nossa situação. Mas como a gente saber se não é egoísmo? Porque senão também a gente encarar tudo como egoísmo, não é bem assim. Às vezes tem situações que nós precisamos avaliar. Eu não posso ser egoísta, mas também eu não posso me maltratar, passar por cima das minhas coisas, dos meus valores, do meu tempo, das minhas convicções. Então eu tenho que observar bem. Mas como que eu posso fazer isso? Primeiro, o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, saber quais são os sentimentos que você tem, no que você é capaz, quais são os seus limites, porque nós também somos humanos, nós somos imperfeitos, nós temos os nossos limites. Se tem aquele irmão que já consegue fazer mais, doar mais, ser mais presente, talvez eu ainda não esteja nesse estágio, eu ainda estou lutando, eu estou investigando, eu estou tentando me conhecer. Então, o autoconhecimento, ele é necessário para a gente saber se a gente está sendo egoísta ou não, poder ponderar. E, ao mesmo tempo, saber estabelecer limites também, saber dizer não. Nós também precisamos do descanso, nós precisamos do bem-estar sem ficar preocupado, sem sentir culpa por estar descansando. A gente pode avaliar que às vezes nós temos irmãos, aqui mesmo na casa espírita, que às vezes exercem várias atividades, acumulam funções e às vezes se sente culpado quando está com a família ou muitas das vezes porque acha que precisa dormir um pouco mais, precisa descansar e se sente culpado. Então nós temos que avaliar isso também. Isso não é ser egoísta. O corpo, a mente também precisa descansar, porque o que adianta eu querer ajudar, querer ser útil, mas se eu estou cansada, se eu não tenho condições físicas para poder atuar? Vamos imaginar numa casa espírita, né? Onde você trabalha como médium. Você tem os seus limites, você precisa saber atuar. Claro que é importante a gente dedicar ao máximo, mas a gente também precisa saber conhecer os nossos limites, porque o que adianta eu ir trabalhar, ir para um trabalho de desobsessão, sabendo que eu não tenho condições. Vamos supor, eu passei a noite toda no hospital com meu pai. Ou tive um dia muito tribulado, com muitas dificuldades. Então,
quais são as condições que eu tenho para poder expandir a minha energia em favor do outro. Então a gente precisa ter consciência também. Então isso não é ser egoísta, porque se eu sou doante, se eu trabalho, mas há um momento em que eu preciso me recolher, eu preciso descansar, eu preciso buscar o equilíbrio, isso não é ser egoísta. Egoísta, quando eu tenho condições, eu tenho as energias, eu tenho a minha faculdade aguçada, eu deixo de trabalhar simplesmente para poder ficar em casa vendo televisão. Ou ficar em casa no ócio, sem fazer nada. Aí é diferente. Então a gente precisa saber estabelecer os limites. O que é egoísmo e o que é necessário para a nossa reconstrução, tanto física quanto mental. Quando a gente tem foco nos valores, né, como a transparência, a lealdade, a gratidão, a benevolência, a gente tem a preocupação de não prejudicar os outros, fazer para que aquilo seja bom não só para mim, mas para todos, ou pelo menos para a maioria que está à minha volta. Então, se eu estou preocupada em buscar esses valores, a possibilidade do egoísmo brotar, aflorar, vai ser mínima, porque outros valores vão sobressair e vão sufocar esse egoísmo. Então, a minha preocupação é buscar esses valores. Porque se eu tenho a persistência, a tolerância, a boa vontade, aí sim eu vou deixar aflorar os meus sentimentos e o egoísmo cada vez mais vai ter um espaço menor. Então, cabe o foco, né, o meu objetivo nos valores, nas virtudes. Observa a motivação, a satisfação, se ela é própria ou para os outros, e para que haja equilíbrio. Então, aquilo que nós já falamos, eu conhecer os limites. O que eu vou fazer ou o que eu estou fazendo, isso é bom só para mim ou é bom para o outro? É bom só para o outro e me prejudica? Então, a gente precisa buscar o equilíbrio, porque não adianta eu querer fazer tudo só para mim ou fazer tudo só para o outro. Há necessidade de manter-se um equilíbrio entre me ajudar e ajudar o outro. É aí que centra o fortalecimento, o crescimento, a evolução. Por isso, a necessidade de se autoconhecer. Emmanuel, ele traz uma frase que a gente precisa pensar em cada pedacinho, em cada palavra do que ele diz. Ele diz assim: o egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. O que a gente pode entender como o alvo? O alvo é o obstáculo, é aquilo que atrapalha a minha evolução espiritual. Então eu tenho que transportar, eu preciso passar por esse alvo, por esse obstáculo que é o egoísmo, né? E não adianta eu querer fingir que ele não existe. Eu preciso realmente combatê-lo. Eu preciso verificar e descobrir a melhor estratégia para vencê-lo. Verdadeiros crentes. A quem que ele se refere, a esses verdadeiros crentes? Não é aqueles que só frequentam o centro espírita ou uma igreja, é aquele que escuta a palestra, é aquele que toma o passe, é aquele que toma água fluidificada. Não. Ele está se referindo àquele que, além de tudo isso, ele pratica. Ele leva esses ensinamentos para a sua vida diária. Ele busca valorizar cada ação, ele busca estar presente aonde ele necessita, ele busca desenvolver a bondade, a caridade, o amor ao próximo, a se preocupar com o outro. Então, esse é o verdadeiro crente. Quando ele se refere a armas, a força, a coragem, ele está se referindo ao quê? Ao combate.
Mas não combate com faca, com espada, com revólver, é o combate interno. Aquela luta entre nós mesmos, né? A reforma íntima. É aquela luta em que eu preciso buscar a minha essência, eu preciso buscar o foco nos valores em que Jesus nos ensinou. Porque a partir do momento em que eu busque a fé, o amor, a caridade, a benevolência, a paciência, a coragem, isso sim são as armas necessárias para que a gente possa realmente evoluir, para que a gente possa realmente melhorar. E isso não é algo fácil. Por isso que Emmanuel nos chama a atenção que essa guerra íntima, ela é mais difícil. Por isso que ele diz que tudo começa em nós, no nosso íntimo, nos nossos sentimentos. Porque não adianta a gente querer combater a humanidade se eu mesmo não consigo fazer isso. Então essa reforma íntima é algo que Emmanuel já vem nos chamando atenção, nos alertando. A gente precisa modificar os nossos sentimentos, a gente precisa conhecer os nossos limites, a gente precisa buscar a força interna para que a gente possa realmente crescer, evoluir. Então, isso significa combater as inclinações, as nossas imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Infelizmente, nós somos banhados, nós temos ainda no nosso íntimo a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o ódio, a mágoa. Então, são coisas, são inclinações inferiores que precisam ser eliminadas. E para que isso realmente aconteça, isso é na vida diária. Não é quando eu estou ouvindo uma palestra, não é quando eu estou lendo um bom livro, quando eu estou ouvindo. Não. É no nosso dia a dia, é no contato com o outro, com o nosso irmão. É quando surgem os desafios, quando surgem as dificuldades, que a gente vai colocá-la em prática. E quando a gente começa a usá-la, né, na prática, ela começa a se tornar hábito. A gente faz tão naturalmente que a gente nem percebe que está fazendo. Bom, se nós sabemos que essa é a chaga da humanidade, né? A doença, a lepra, o egoísmo, aí a gente pode perguntar: essa doença, essa chaga, ela tem cura? Então, pelo que nós vimos aqui na leitura do Evangelho, talvez não seja uma cura, mas sim a transformação. É a reforma íntima. Não tem como, né? Não existe um remédio, antídoto que vai realmente curar. Somente através da transformação. O egoísmo, ele pode diminuir também à medida que a consciência aumenta. A partir desse momento que nós começamos a falar do nosso comportamento, a vivenciar as experiências de Jesus, nós vamos nos tornando mais conscientes. Eu posso não conseguir, mas eu já tenho consciência do que eu preciso e tenho o que fazer. E como que eu posso buscar mais consciência? Estudando as obras básicas, lendo conceitos, fundamentos que irão nos auxiliar a ter consciência dos nossos atos. Quando você se decidir por algo, você ter consciência daquilo que está fazendo e saber quais são as consequências. Saber que tudo tem uma causa e tem um efeito. Além de estudar, é importante também o autoconhecimento, porque não adianta eu querer fazer algo que eu ainda não consigo. Não adianta também ficar na inércia, ficar esperando. Ah, quando eu aposentar, eu quero fazer isso. Ah, quando eu tiver tempo, eu quero. Então, se a gente ficar na espera, perdendo tempo, a gente não vai transformar, a gente não vai buscar essa transformação. Mas para isso, eu preciso conhecer, saber quem eu sou, do que eu sou capaz, até onde eu posso ir, qual é o meu maior desafio. Então, se conhecer, né, é muito importante para que a gente possa saber
diante das situações, diante das dificuldades, diante das complicações, a gente saber agir. E também a prática diária, porque não adianta de nada. Eu sei, eu conheço, né, quais são os meus sentimentos, eu sei do que eu sou capaz, eu estudo, eu busco informações, orientações, mas na hora da prática eu faço tudo o contrário. Eu esqueço de tudo, passo por cima de tudo. Eu sei que esse é o correto, eu sei que esse é o certo, mas eu faço de outra forma. Então, é na prática, é no dia a dia. Porque falar de perdão é fácil. Agora, na prática, quando alguém te fere, quando alguém faz alguma coisa que te magoa, aí a coisa muda de figura. É onde eu tenho que mostrar que eu sou capaz de perdoar. Então, é na prática, é no dia a dia, é no meu lar, é no meu trabalho, é na minha vivência, é no meu lazer, em qualquer lugar que eu esteja, que eu vou mostrar do que eu sou capaz. Então, combatendo com coragem as imperfeições, é como a Emmanuel disse, ela é uma luta diária. Não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro. É uma construção. E para que você possa combater, você tem que ter coragem, você tem que ter fé, você tem que ter firmeza, você tem que ter objetivo. Então, isso são atitudes, são ações que nós buscamos. Mas eu não posso ficar na inércia. Eu tenho que pensar que para que a mudança, a transformação ocorra, eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Pascoal também traz uma mensagem muito importante. Ele diz assim: se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Esforçai-se no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. Então, se a gente for analisar esse trecho, o que seria esse amar-se reciprocamente, né? Se eu tenho amor ao próximo, se eu tenho a preocupação com o sentimento do outro e ele também com os meus sentimentos, tudo seria mais fácil. A humanidade não teria tantos desafios, não teria tantos desamores como nós temos na nossa vida diária. Então, se eu começo a me preocupar com o outro e o outro também comigo, seria tudo mais fácil de resolver do que ficar centrado somente no eu, né? No egoísmo. Caridade. Aqui, quando ele fala de caridade, ele não está falando só de esmola, não. Ela vai além da esmola. É a ação do amor, é a benevolência, é o perdão, a indulgência, com as falhas alheias. Tudo aquilo que Jesus já nos ensinou, né? Então, a caridade que ele está se referindo aqui é fazer o bem sem se preocupar a quem você está fazendo, sem esperar nada em troca. Mesmo quando você faz o bem e o outro não sabe agradecer, o outro não se importa com o que você está fazendo. O importante é você fazer, é não esperar retorno, é se preocupar com o bem do outro. Então, se nós caminharmos, né, na trilha que Jesus nos deixou, no caminho que ele nos proporcionou, nós estaremos no caminho correto. E essa couraça que ele diz aqui, Pascoal, ele está se referindo ao orgulho, à indiferença, que impede o coração de sentir a dor dos outros. Então, quando a gente se torna egoísta, a gente pode passar por pessoas que clamam, pedem pela nossa ajuda e a gente finge não ver. Ou não vê mesmo, não quer ver mesmo, né? Porque está tão preocupado, tão focada nele mesmo, que ele não consegue nem enxergar aquele que está ali te pedindo. Às vezes a pessoa passa por situações humilhantes, né? Você passa, vê uma pessoa ali com a família que foi despejada, não tem nem mesmo alimento para dar para aquelas crianças.
você nem olha, você finge que não vê. Ou você vê uma pessoa doente, você seria capaz, poderia ajudá-la com um remédio, ou às vezes com uma consulta, levá-la ao médico, ou mesmo um prato de comida, porque às vezes aquele momento ali frágil é porque não está se alimentando, mas você nem se preocupa. Você não é capaz de se colocar no lugar do outro e pensar, se fosse eu naquela situação, como eu gostaria de ser tratado? Porque aquela couraça do homem velho, né, daquele homem egoísta, não deixa eles ter a possibilidade de sentir o outro. Então, a pessoa poderia se tornar mais humano, tirando essa couraça do homem velho, né? Esse não perceber, não sentir, a partir do momento que ele tirar essa veste antiga e buscar novos sentimentos, ele vai se tornar mais empático, ele vai se tornar mais humano, ele vai se tornar mais sensível à causa do outro, ele vai ser capaz de se colocar no lugar do outro e perceber que tipo de sentimento, que tipo de dor aquela pessoa está passando. Jesus, ele não se esquivava de ninguém. Quer dizer, ele via tudo, ele não deixava passar nada despercebido, né? Ele acolhia a todos, desde a mulher adulta até o criminoso, sem se preocupar com a sua própria reputação. Então, não importava para quem que ele estava fazendo aquela ação, aquela cura, se era um doente, se era uma mulher adúltera, se era um criminoso, se era alguém que era maldoso. Ele não se preocupava com isso e nem de andar com ele, porque a preocupação dele era realizar benevolência, era praticar a verdadeira caridade. Ele não queria nada em troca. E é assim que nós temos que agir, nada em troca. Bom, depois de ter visto tudo isso, qual seria a nossa missão aqui na Terra? Qual é a nossa tarefa enquanto espíritos, né, em evolução? A responsabilidade de extirpar do coração humano para dar força ao cristianismo e permitir que a Terra se eleve. Então, a nossa preocupação aqui é exatamente eliminar, acabar com o egoísmo, né, dentro do nosso coração. Porque a partir do momento que eu faço isso, outras pessoas também poderão seguir o meu exemplo e assim a Terra evoluir. Porque a partir do momento que eu começo a me modificar, a humanidade também irá se modificar. Combater o egoísmo com coragem e começando por si mesmo. Então, veja bem, eu tenho que começar a modificar os meus sentimentos. E desde criança, até coloquei uma foto de uma criança aqui, porque a gente sabe que criança, ela tem um estágio, ela tem a fase do egoísmo. E aí os pais têm que estar muito atentos. Ela não quer dividir o brinquedo, ela não quer dividir o pai, ela não quer dividir a mãe, ela não quer dividir os colegas, não quer dividir ninguém e nem nada. Então aí cabe aos pais, nesse momento, começar a cortar essa raizinha do egoísmo. Porque se a gente deixa, quando se torna adulta, ela continua fazendo as mesmas coisas, continua sendo uma pessoa egoísta. Então a gente precisa educar as nossas crianças para que não se tornem seres humanos egoístas. Abandonando a veste viril para assumir a verdadeira força, trocar o apego mundano pela força do caráter, da fé e da humildade. Então, nós somos chamados à reforma íntima. Essa leitura, né, essa lição, o tempo todo fez isso, nos chamando. Precisamos renovar, precisamos nos transformar, precisamos conhecer os nossos sentimentos, conhecer os nossos limites. Porque o egoísmo é o grande inimigo da elevação, né, da evolução. E a caridade, ela sim é a solução. Se a gente quer purificar a Terra e elevar a vida espiritual, né, a frequência vibratória da Terra, só existe um caminho, a caridade. Então, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
Obrigado pela sua atenção.